A Assembleia garante reajuste de policiais e bombeiros militares do Amazonas e altera a redistribuição dos percentuais que serão pagos. Parlamentares aprovam a retirada do critério de antiguidade para a eleição do Tribunal de Justiça do Estado. O Poder Legislativo vai convocar o presidente da Prodam para explicações sobre a gestão da empresa. Deputada Alessandra Campelo destaca o incremento no setor primário com a criação do primeiro curso de nível superior em Engenharia da Aquicultura. Desenvolvimento da pesca e outros trabalhos voltados para a aquicultura são muito viáveis. E mais, profissionais da área da enfermagem são homenageados na Assembleia. O Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. A Assembleia garante reajuste de policiais e bombeiros militares do Amazonas e altera a redistribuição dos percentuais que serão pagos. Outro projeto aprovado hoje pelos deputados retira o critério de antiguidade para a eleição no Tribunal de Justiça do Estado. O projeto enviado pelo governo do estado sobre o reajuste dos servidores da polícia e do Corpo de Bombeiros Militares previa o parcelamento em 3 vezes dos reajustes anuais que não foram pagos pelo Poder Executivo nos últimos 4 anos. A proposta sofreu uma emenda dos parlamentares, que mantiveram o percentual do reajuste, mas redistribuíram os valores pagos a cada ano. Como a emenda foi aprovada pela maioria dos deputados, os policiais militares terão direito a uma melhoria salarial de 10,85% ainda em 2018. Em 2019, haverá um reajuste de 9,27% e em 2020, de 4,08%. Os parlamentares defenderam a alteração do projeto e afirmam que não vão mudar de opinião, mesmo que o governador decida vetar a mudança. Ninguém está pedindo nada absurdo, mas nós não queremos receber 4,08. Nós queremos receber 10,85 agora a partir de 1º de abril. E eu peço aos senhores deputados, a senhora deputada, que a gente possa aprovar esta matéria com a aprovação da sua emenda. Se o governo vetar, nós vamos trabalhar a quebra do veto aqui dentro. Se vai ser vetado pelo governador amazonino ou pelo governador interino, não tem problema. O que essa casa vai fazer é o seu papel de vir para cá, analisar e, se for o entendimento dessa casa, também derrubar qualquer veto, e aí nós vamos inaugurar um novo momento na casa, como já temos vivido esse novo momento. O governo pode sim vetar e pode questionar. E essa é a minha preocupação, embora eu apresentei a emenda, porque eu acho que tem que haver justiça para os policiais. E eles não podem ser tratados diferente dos outros servidores. Então a gente achou e considerou que 4% é um percentual muito pequeno para este ano, apresentou essa proposta e vamos aguardar a posição do governo. Caso o governo vete, a gente vai ter que discutir, inclusive com a categoria, se a gente vai ou não trabalhar para tentar derrubar o veto na Assembleia Legislativa, porque se a questão for judicializada, aí as coisas pioram consideravelmente, porque enquanto isso estiver sendo discutido na Justiça, nem 4% nem 10%, ou seja, nenhum reajuste os servidores terão acesso enquanto a questão estiver sendo judicializada. Outro projeto-alvo dos debates no plenário foi de autoria do Tribunal de Justiça do Estado. O Poder Judiciário decidiu retirar o critério de antiguidade para a eleição interna dos cargos de direção. O deputado José Ricardo aproveitou a proposta para inserir uma emenda, fazendo com que o processo de escolha passasse a ser por voto aberto. O projeto foi aprovado juntamente com a alteração proposta. Está em sintonia com o que está acontecendo a nível nacional, nas outras instâncias da própria Justiça, em tribunais superiores, que a votação para a escolha de direção, no caso de presidência, é em votação aberta. Então, o que foi alterado é apenas esse processo, que antes era secreto, agora é aberto. Do total de 10 matérias que constavam na pauta, 1 era um veto que foi mantido. E dos 9 projetos de lei, 8 foram aprovados e 1 foi retirado de pauta. Deputado Orlando Cidade destaca potencial agrícola de Humaitá e fala sobre investimentos da ordem de 50 milhões de reais para a construção de um anel viário no município que vai facilitar o escoamento da produção.
O Poder Executivo abriu o processo licitatório para a construção do anel viário na cidade de Humaitá, distante 590 quilômetros da capital. A obra vai facilitar o tráfego de veículos pesados no escoamento da soja e outros grãos até o porto graneleiro do município. O deputado Orlando Cidade destacou em plenário o potencial agrícola que Humaitá possui. De acordo com o parlamentar, a colheita da segunda safra de soja produzida em Humaitá rendeu 70 sacas do grão por hectare. Presenciar a colheita da segunda safra já de soja produzida no sul do Amazonas, com uma superprodução, uma grande produção por hectare, na ordem de aproximadamente 70 sacos por hectare, comparando-se com as demais produções de outros estados, é de grande produtividade aquilo que se viu lá em Humaitá. A obra está orçada em quase 50 milhões de reais e vai interligar a BR-319 ao Porto Graneleiro. O anel dará mais rapidez ao escoamento do produto, que hoje precisa passar pelo município de Humaitá até chegar a Itacoatiara. Além de Orlando Cidade, o deputado Davi Almeida também falou das potencialidades de produções de grãos no município. Em 1 hectare, no Amazonas plantado de soja, se colhe 68 sacas de soja. E no Mato Grosso, esse mesmo hectare se colhe 55 sacas, de 53 a 55. Então, o nosso solo, o nosso clima, o clima do sul do Amazonas, ele é muito propício para o cultivo de soja e de milho. O percurso de Porto Velho pela BR-319 seguirá pelo Cinturão da Soja, passando pelo perímetro urbano de Humaitá, rumo aos 2 portos que estão sendo construídos na localidade. O deputado Augusto Ferraz rebateu a informação veiculada na mídia local sobre a estruturação de um campo de futebol na Zona Leste. O parlamentar afirma que não executou o trabalho no lugar da prefeitura, e sim buscou recursos para fazer a obra. Segundo o deputado pelo DEM Augusto Ferraz, a imprensa local o acusou de ter usurpado o direito de um trabalho realizado pela Prefeitura de Manaus em um campo de futebol localizado no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste da capital. O parlamentar afirmou que realizou sim atividades para beneficiar a esportiva para a comunidade. Uma denúncia vazia, né, que um jornalista da Rede Tiradentes chegou lá dizendo que eu estaria usurpando de algo que a prefeitura fez e ela não fez nada lá. Disseram que eu estava usurpando o direito, que a prefeitura tinha feito tudo e que eu estava usurpando o direito da prefeitura. Mentira, conversa fiada, não existe isso. Existe uma coisa que a prefeitura fez, foi colocar uma carrada de asfalto na frente do campo. Augusto Ferraz destacou que o campo de futebol estava abandonado há pelo menos 24 anos. Com o objetivo de restaurar o local, o parlamentar buscou recursos junto aos empresários da comunidade. A comunidade e eu inteirando juntos, reconstruímos, repaginamos aquele campo que estava abandonado por 24 anos. E a sociedade daquela extensão ali estava precisando desse complexo esportivo para que possa dar mais oportunidade e celeridade e acelerar a economia do bairro também. E também o esporte. O campo em si, quando ele foi restaurado, quem fez foi a comunidade. E eu, como conheço todos os empresários daquela extensão, eu também saí peregrinando com ele para que a gente pudesse dar oportunidade àquele complexo poliesportivo. Augusto Ferraz é presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa e defende a prática esportiva para a melhoria da qualidade de vida. O Amazonas vai ganhar o primeiro curso de nível superior em Engenharia da Aquicultura. A deputada Alessandra Campelo, que contribuiu com a iniciativa, destacou os avanços para a atividade de pesca do Estado. O primeiro curso de Engenharia do Estado na área de aquicultura será implantado no Instituto Federal do Amazonas, IFAM, de Presidente Figueiredo, distante 107 quilômetros da capital. A proposta conta com recursos da ordem de R$200 mil, oriundos de uma emenda impositiva apresentada pela deputada Alessandra Campelo no ano passado e que serão utilizados para a estruturação do laboratório de estudos. As emendas parlamentares, elas servem para atender aquelas demandas que chegam direto ao parlamentar, aquelas demandas que chegam ao nosso gabinete. Então, essa ajuda ao IFAM de Presidente Figueiredo, ela beneficia a população de Presidente Figueiredo. A deputada disse ainda que o novo curso, que irá oferecer cerca de 30 vagas, significa um avanço para o desenvolvimento da pesca no Estado.
É um curso importante porque Presidente Figueiredo é um local onde o desenvolvimento da pesca e outros trabalhos voltados para a aquicultura são muito viáveis, né? Lá a gente tem a represa da hidrelétrica de Balbina, a gente tem a Vila de Balbina. A atividade de aquicultura consiste na produção de organismos aquáticos, como peixes, crustáceos, anfíbios, entre outros. O Parlamento Jovem começa a apreciar e votar matérias. E mais profissionais da área de enfermagem são homenageados na Assembleia. É o que você vai ver no próximo bloco. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Nesta quinta-feira, os jovens deputados começaram a apreciar e votar 48 projetos de lei. Este ano, as matérias têm um objetivo em comum: melhorias para a grade curricular e o ambiente escolar. Jovens com ideais que podem parecer revolucionários. Meu projeto, ele promove que a SEDUC faça palestras ao longo do ano letivo sobre as múltiplas inteligências, que são 8 no total, apesar de a escola só focar em 2. Pode até soar complicado, mas é admirável a força da juventude representada por essa adolescente de 16 anos que faz questão de enxergar o mundo com senso crítico e que quer uma escola melhor para ela e para as futuras gerações. Não é porque eu sou boa em inteligência lógico-matemática e você em inteligência espacial eu sou melhor que você. Não é assim que funciona, mas é assim que a escola prega. E aí, muitas pessoas acabam por adquirir um complexo de inferioridade, acabam por se achar menos inteligentes. As pessoas têm que entender que elas têm escolha e que não, a escola ensina muita coisa, ensina, mas ela não ensina tudo. Ela é uma parte da sociedade, ela não é ela toda. As pessoas têm que entender que elas podem muito mais do que a escola diz que elas podem. O projeto de lei da Jovem Parlamentar solicita que a SEDUC realize palestras e capacite os professores para identificar as diversas inteligências dos estudantes. A pesquisa nessa área, que inspirou o projeto da Kimberly, começou com o cientista norte-americano Howard Gardner e ajudou a mudar a forma de educar nos Estados Unidos. O que ela e os amigos não consideram ser impossível no Amazonas. Tobias também tem um projeto voltado para a área da educação. Ele quer a reinserção da disciplina Educação Moral e Cívica, porque entende que a experiência que teve com o programa Parlamento Jovem na Assembleia Legislativa deveria ter um alcance muito maior se voltasse para a grade curricular. A questão é o ensinamento político que a educação moral e cívica abordava. Então, acredito que a educação moral e cívica, junto com a filosofia e com a sociologia, formaria um senso crítico, reflexivo dos alunos a respeito de política. E acredito que, na sociedade, religião e política são a base de tudo. E se você tem essas bases mal estruturadas, tudo que vem acima desaba. Então, você tendo uma estrutura política fortificada, e obviamente isso tem que começar através da educação. Então, você aprendendo isso na escola, você aprendendo os seus valores e aprendendo os seus direitos e deveres, a gente vai ter uma base fortificada para ter uma prosperidade do Brasil. A preocupação de Kimberly e Tobias é mais comum entre os estudantes do que se possa imaginar. O Programa Educacional para a Cidadania da Assembleia Legislativa, que é o Parlamento Jovem, tem mostrado todos os anos que os adolescentes estão cada vez mais críticos e bem informados. Nesse momento, no Parlamento Jovem, são 2 semanas, mas é um compromisso para o resto da vida. Então, melhoram, chegam na escola cheio de ávidos por transformação, por ética, por cobrança e cientes que eles têm direito, mas que eles têm deveres, para a consolidação da democracia de fato. O deputado Serafim Corrêa voltou a questionar os valores cobrados para a realização de serviços cartorários no Amazonas. O parlamentar afirma que alguns empresários estão preferindo utilizar serviços em outros estados devido à diferença no custo.
Serafim Correia levou aos parlamentares o exemplo de escrituras que chegam a custar até 10 vezes mais caro no Amazonas em relação ao Roraima. Alguns empresários têm preferido arcar com o custo de passagens aéreas para realizar o serviço em outros estados, já que o valor dos emolumentos pode passar dos R$20 mil. A construção civil, o mercado imobiliário vem sendo prejudicado enormemente. Imaginem que uma escritura que em Manaus custa R$23 mil, em Boa Vista custa R$2.300. O que os empresários estão fazendo? Eles pegam um avião, vão a Boa Vista, fazem a escritura lá e voltam. Convenhamos que isso é absolutamente irracional. E é nessa direção que eu entendo que o Poder Legislativo deve abrir um diálogo com o Poder Judiciário, a quem cabe a iniciativa dessa lei, para que possamos reduzir, para que possamos diminuir essas taxas no Amazonas. O parlamentar afirmou que irá procurar o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas para discutir as altas taxas cobradas nos cartórios do estado. Os profissionais da área da enfermagem foram homenageados hoje na Assembleia Legislativa. O dia foi para refletir sobre os desafios e o futuro da categoria. O enfermeiro ou técnico de enfermagem são profissionais fundamentais para a área da saúde nos cuidados com os pacientes em hospitais, prontos socorros e unidades básicas. Por diversas vezes, esses trabalhadores procuram a Casa Legislativa no apoio de melhores condições salariais e trabalhistas da categoria. Para celebrar o Dia do Enfermeiro, comemorado mundialmente no dia 12 de maio, a ALEAN promoveu uma sessão especial de autoria conjunta dos deputados presidente Davi Almeida, José Ricardo Lula, Sinésio Campos e Luiz Castro. A Assembleia hoje, nessa sessão, ela homenageia, inclusive, algumas pessoas especificamente que se destacam no trabalho, na dedicação, no exemplo, e estiveram unidos também nessa luta para garantir os seus salários, a valorização do trabalho, e, portanto, a Assembleia precisa estar apoiando. A gente só sabe valorizar o enfermeiro e a enfermeira, sabe quando? Quando, independente do poder econômico que você possa ter, um acidente do trânsito, você pode ter melhor convênio fora de Manaus, mas os primeiros socorros são dados exatamente para aquele enfermeiro, para aquele cidadão que te salva a vida. Mas nós queremos aqui agradecer, reconhecer e, mais uma vez, dizer do nosso compromisso de estar ao lado de vocês em todas as lutas pela valorização da profissão e por uma saúde pública de qualidade. Os enfermeiros também tiveram a oportunidade de falar em plenário. Eu estou muito emocionada, porque a enfermagem, para mim, embora a gente diga que é a arte de amar, muitas das vezes as pessoas discordam, mas eu faço enfermagem sem por amor. Mas eu sei que é muito mais que isso. Quero parabenizar o presidente e os demais parlamentares pelo reconhecimento de todos os profissionais, não só os que estão atuando, mas também por aqueles que estão na luta, né, e querer lograr um trabalho na enfermagem. Durante a sessão, os parlamentares entregaram placa comemorativa a alguns enfermeiros que se destacam na profissão. A Assembleia aprova requerimento convocando o presidente da Prodam para explicações sobre a gestão da empresa. Veja no resumo de notícias. A mesa diretora da Assembleia Legislativa aprovou o requerimento convocando o presidente da Prodam para prestar esclarecimentos sobre a situação da empresa. Ela é responsável pelo processamento de dados de vários órgãos públicos no estado. O deputado Sabá Reis denunciou em plenário as filas que têm se formado durante a madrugada por pessoas que buscam atendimento na Policlínica da Codajás, em Manaus. O parlamentar questionou o valor gasto pelo governo em áreas como publicidade, enquanto que situações como a constatada pelo deputado ainda podem ser encontradas. O deputado José Ricardo utilizou o tempo em tribuna para relatar problemas em escolas estaduais de Capiranga. Segundo o parlamentar, as unidades precisam de quadra de esportes e biblioteca. José Ricardo também visitou o hospital do município, onde verificou a falta de funcionários para atender a demanda da localidade. E o ALEAN Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.